Boa noite, pessoal da Rádio Web Líder Erval. Estamos aqui hoje na presença, né, do deputado Dr. Tiago. Né, Dr. Tiago, deixar o senhor agora com a liberdade de se apresentar para a comunidade que não lhe conhece. Eu conheci, na verdade, pela pessoa que me apresentou foi o vereador Lucas Vieira, né? E hoje estamos na presença do senhor aí para conversar bastante aí sobre questão de saúde. Também vamos conversar sobre a questão de abigeato, que na entrevista com o Lucas a gente conversou, né? E me diz uma coisa, me conta um pouco mais do senhor, doutor. Obrigado, Anderson. Obrigado pela oportunidade aí de falar com o Interval, com Arroio Grande e com toda a região aí, né? Eu sou um médico que estou deputado, inclusive agora estou atendendo aqui nas comunidades aqui no extremo sul de Porto Alegre, né? E tenho desenvolvido um trabalho já no segundo mandato na Assembleia Legislativa voltado a estas pautas e a outras pautas de interesse da sociedade. Então, a gente está aí à disposição e está muito feliz em poder estar falando contigo, Anderson. Te agradeço, doutor. Doutor, lhe perguntar uma coisa. Eu tenho um projeto do senhor agora que, assim, ó, me deixou, assim, ó, bem entusiasmado, que é uma questão que eu acho que de prioridade, que deveria ter toda a escola do Rio Grande do Sul, toda a escola do Brasil, que é o projeto que o senhor está trabalhando, que é o Fast Riddles, né? Exatamente. O Fast Heroes vem da necessidade de nós ensinarmos, de nós treinarmos as crianças a poder identificar os primeiros sinais de AVC. Hoje em dia, o AVC e o infarto, mas muito o AVC, é uma doença tratável e curável, desde que a pessoa faça esse diagnóstico no tempo certo, nas Sim. primeiras 4 a 6 horas. Se ela receber a medicação na veia nas primeiras 4 a 6 horas, ela vai ter 80% menos de mortalidade e 80% menos de morbidade, de sequela. Então, é fundamental a gente identificar precocemente os sinais de AVC. E quem é que está com o idoso lá, que normalmente é o mais acometido, está tendo ou teve o AVC? Quem está é a criança. Por isso, o Fast Hero, ensinar as crianças na escola a identificarem sinais e sintomas de AVC. Dessa forma, a gente vai conseguir fazer o diagnóstico mais precoce, tratar mais rapidamente esses casos, diminuir as sequelas e diminuir a mortalidade. Sim. Essa questão de saúde, a gente vê que deveria ser uma preocupação, na verdade, de todas as escolas, né? A gente analisa, por exemplo, aí vamos pegar os Estados Unidos. Os Estados Unidos eles se preocupam com muita questão de incêndio, muita questão de segurança pública, que é ensinada dentro das escolas para que possa diminuir diminuir, vamos dizer, os estragos em si nas comunidades, né? E eu acho, doutor, assim, ó, o que até me comentou também foi o Lucas, né, em si, e assim, ó, eu acho que é um projeto que não gera custo para o Estado, protege até mesmo o próprio professor que possa estar passando mal ali, os seus alunos acabam socorrendo ele. É um projeto que gera economia para o Estado, Sim. uma vez que a gente vai conseguir tratar essa pessoa que teve AVC. AVC e infarto, as doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, são a principal causa de morte no estado do Rio Grande do Sul hoje. A principal doença que mata no estado do Rio Grande do Sul são as doenças cardiovasculares e cerebrovasculares. Mata mais que câncer, mata mais que qualquer outra causa. Então, a gente pode diagnosticar isso cedo, fazer um treinamento para essas crianças, porque quem vai estar com o idoso em casa, está tendo AVC, é a criança. Então, se ela for treinada a identificar os sinais e sintomas e a chamar o SAMU chega rápido, ele consegue levar essa pessoa para o tratamento rápido e a gente consegue desobstruir esse vaso da cabeça muito rapidamente com o uso da medicação endovenosa. Então, é uma forma da gente diminuir custo de saúde e Sim, lá, ao fim e ao cabo, diminuir a conta do Estado. sim. Eu tô lhe falando porque foi quem conversou comigo e me apresentou muito o projeto também foi o Lucas em si, e ele tava me falando que assim, ó,
até acabar ensinando as crianças como se comunicar com o SAMU, né? Para poder passar o seu endereço e tudo. Essa questão toda, ensinar já a criança a se fazer essa comunicação de emergência, o projeto. Isso é fundamental, isso é fundamental. E tem, como tu mencionaste, Anderson, e como eu tenho conversado muito com o Lucas, a melhor forma é atuar nas escolas. Para mudar a geração, só se a gente atuar nas escolas. Um outro assunto que a gente está tratando com as escolas é a questão do planejamento familiar. Sim, Evitar a gravidez indesejada, principalmente entre as adolescentes. De dizer para elas que existem outros métodos, inclusive mais efetivos e eficazes do que a pílula, do que a injeção, principalmente para aquelas que não se adaptam a esses métodos. Existem métodos mais eficazes e mais efetivos, e elas podem sim. ter acesso a isso. Então, é isso, essa cultura de que a mulher possa efetivamente decidir quando e quantos filhos vão ter, essa cultura é que a gente precisa transformar e modificar. Sim, no nosso país vizinho aqui, o Uruguai, ele tem uma política pública também que tem vários meios, até, eu me esqueço o nome do implante aquele do braço que no Uruguai tem, que mais de 3 anos e tudo. Então, assim, o É, Brasil tem. esse, é exatamente isso aí. É o Implanon. É inserir o Implanon nas comunidades todas. Nós Sim, já estamos fazendo isso, a gente vai colocar em 72 municípios e provavelmente o próximo vai ser. Então, a Prefeitura, a Secretaria da Saúde, a partir do projeto do próprio vereador Lucas, vai introduzir, nós vamos aí capacitar e dar essa possibilidade às mulheres poderem escolher. porque assim, ó, doutor, o meu pensamento assim, ó, uma boa parte dessas jovens acabam muito abandonando a escola por gravidez indesejada, não chegando nas suas formações e tudo, né? Porque às vezes ali ocorreu, eu não digo fatalidade, né? Mas assim, ó, ocorreu uma gravidez indesejada e no final das contas acabou com a vida e aí a gente sabe que a gente vai ter futuramente mais custo para o Estado, mais uma vida aí para ser cuidada, e algumas abandonam seus próprios filhos e aí fica mais uma questão para o Estado resolver, né? E são de vidas que a gente estamos falando, né? E gerar uma vida no momento errado complica tudo. Muito. Sabe o que você está dizendo é completamente correto. Nós temos um estudo aqui onde eu estou, que é no extremo sul de Porto Alegre, um estudo aqui que mostrou o seguinte: 7 aos 14 anos, 96,8% das meninas estavam na escola. Dos 15 aos 17, esse número baixava para 21%. Elas saem da escola porque elas engravidam. Elas engravidavam antes do início do projeto. Então, de Sim, cada 4 grávidas, uma era adolescente. E a gestação nas mulheres no estado do Rio Grande do Sul, metade, 50% delas, são indesejadas. Isso não significa que essa mulher não ame o seu filho, mas sim, significa que ela, se ela pudesse escolher, ela não escolheria aquele momento para ter o filho. Então, é importante que a gente faça esse exercício de cidadania, esse exercício de dar as possibilidades para que as mulheres escolham efetivamente e não obrigá-las a terem gravidez que elas não querem sim. ter. É porque algumas até dessas mulheres, né, dessas jovens, ainda não tem nenhuma formação psicológica, né, para ser mãe. Então vai forçar ali, não vai dar muito certo, né, doutor? Eu penso também para a questão psicológica também. A gravidez, Anderson, ela impõe um risco maior para aquela mulher que não queria engravidar, 2 vezes mais mortalidade, porque ela não queria engravidar, ela acaba não se cuidando também. Isso afeta essa parte psicológica dela. E também a mulher que é adolescente, ela, do seu ponto de vista hormonal e físico, com menos de 18 anos, ela pode ter uma gravidez, pode ser comum, mas não é normal, porque ela acaba tendo mais risco grávida adolescente. Então, tudo isso a gente precisa realmente é, qualificar essa discussão e dar oportunidades a que essas mulheres possam resolver.
Doutor. Mas algumas. Levanta, o problema é que quando se toca nisso, algumas bandeiras são levantadas da forma errônea, né? Que eu digo. Aí, quando se debate esse assunto, alguns dizem assim: ah, mas estão violando o direito da mulher, o querer da mulher. Não é. Se fala, na verdade, é de dar a possibilidade da mulher alcançar os seus objetivos, né? Na carreira profissional e valorizar a mulher. Né? É o que eu penso quando se debate esse assunto. Até porque esses métodos, esses que a gente está prolatando, como que tu falou, o implante subcutâneo, ele é reversível. Sim. A mulher que retirar, ela retira o implante em 7 dias, volta a menstruar. Então, e ele é o que tem menos hormônio, né? Então é menos nocivo à saúde Sim. da mulher. Mulheres mais vulneráveis, mais pobres, o mesmo direito que as mulheres de classe A e B, porque esse implante é caro. Ele custa em torno de R$ 1.000. Então é Sim. esse acesso que a gente. Doutora. Agora eu entro num assunto, a questão de gravidez indesejada. R$ 1.000, o total segura aí por três, mais ou menos 3 a 5 anos, eu não me lembro mais quanto tempo mais não. Que 3 anos. né? Algumas mulheres acabam optando gastar ir atravessar a fronteira ali de Jaguarão com o Uruguai e isso acontece, é verídico, isso não é historinha, né? E acabo tomando Citotec, às vezes para tirar essas crianças, passando um risco muito maior e ilegal também, né? Acabo fazendo isso em vez de pegar e simplesmente botar ali um subcutâneo, um DIU, né? Tem, ou tomar pílula. E às vezes acabo optando até por um, como eu digo, posso dizer, meu pensamento, uma morte, porque uma vida é uma vida, né? Tu tá falando é muito importante e é importante que tu reprise, porque tu tá com a informação corretíssima. O Citotec, que é a medicação utilizada, o misoprostol, para eliminar uma gravidez, para interromper uma gravidez, primeiro, ele é extremamente perigoso, porque ele pode romper o útero. Dependendo da dose que tomar, ele pode romper o útero, dar uma contração tão forte que rompa o útero. Numa mulher que já teve filho, isso é bastante frequente. E mesmo naquela que não teve filho. Então, assim, se tu tá numa gestação inicial, a quantidade de fitotec que tu vai ter que tomar é tão grande que pode romper o teu útero. Então, a mulher passa a ter risco de morte Sim, eminente por utilizar essa medicação. Então, é importante que as pessoas saibam isso. Né? Ela passa a ter risco de morte. E, via de regra, quando é uma gestação muito inicial, ela não consegue tomar doses suficientes de estômago. Ele acaba não terminando com a gravidez, mas acaba contribuindo para uma malformação dessa criança, malformação física, sim. inclusive. Então, é muito sério que a gente está conversando aqui mesmo. E a informação que tu está passando é exatamente a informação correta, tecnicamente. Sim. Tá louco. Doutor, agora vamos pular para outro assunto aqui muito importante, né? Podemos afirmar que o senhor é um dos defensores do SUS aqui no Rio Grande do Sul, né? Que tem trabalhado em prol ao SUS, né? E para a gente, pro Arroio Grande, que na verdade o nosso hospital aqui é bem, bem carente em si, mas vamos dizer que a gente tem o nosso um transporte municipal de saúde que está todos os dias na estrada em prol da nossa população local, porque aquilo, eu digo assim, ó, o extremo sul do Rio Grande do Sul é muito carente de tudo, né? Se a gente vai falar. Nosso ponto de referência de saúde mais perto é Pelotas, né? E o senhor, Sabe como que o senhor é defensor do SUS aí, né? Obrigado por levantar essa bandeira, porque assim, ó, de saúde também que a nossa população daqui, tanto de Erval, Pedro Osório, Cerrito, Pedras Altas, Jaguarão, né? Utiliza muito, por exemplo, de Pelotas como ponto de acolhimento da questão de saúde, né? Eu quero que o senhor fale um pouco das suas bandeiras que o senhor tem levantado sobre o SUS ultimamente. o SUS é um grande programa, é um, é um, é um fator de inclusão social, de igualdade, de equidade muito importante para a nossa sociedade. Mas ele, desde que ele nasceu, lá na Constituição de 88, ele carece de financiamento. Essa é a palavra-chave. Na verdade, ele carece de duas coisas, de gestão e de financiamento. Tá? Nós temos, a gente infelizmente muitas vezes não tem acertado
nas gestões de saúde, principalmente dos municípios com gestão plena, né? A gente padece, por exemplo, Porto Alegre, a gente padece na gestão da saúde, né? Então, é uma gestão equivocada, que procura colocar a culpa nos outros, do Estado, dos municípios do interior, sempre a culpa é dos outros e nunca é da própria cidade. Hoje, por exemplo, eu estava passando os postos de saúde aqui em Porto Alegre, para ter uma ideia, e os postos estão fechados. A maioria deles estão fechados. Por isso que eu estou tendo que atender no consultório aqui. Sim. Então, aí, o município de Porto Alegre se queixa de que as pessoas aqui na cidade vão nas emergências. E superlotam as emergências. Claro, eles não têm outro lugar de atendimento. Então, isso é falta de gestão. E a questão do financiamento também existe, né? Os governos municipais colocam, sim, o que constitucionalmente é obrigatório. O governo do estado está avançando nesse sentido, né? Com a proposta do SUS Gaúcho, que é nossa lá na Assembleia, e que foi convalidada pelo governador Eduardo Leite, e vai investir na saúde até chegar aos 12% indiscutíveis. Então vão ser 250 milhões a mais esse ano e 750 milhões a mais o ano que vem. O grande problema é que o primo rico dessa história toda, que é a União, ele não investe adequadamente em saúde, né? A União teria que investir 10,8 no estado do Rio Grande do Sul em saúde. O ano passado investiu 8,4. A diferença dessa porcentagem é 1 bilhão de reais. Sim. É bilhão de bola, de B de bola. É 1 bilhão. Então, isso é muito dinheiro, né? As tabelas do SUS, que os hospitais recebem quando fazem uma cirurgia, elas estão defasadas desde 2008. Vou dizer de novo, 2008. Então, aí, ó, há quase 20 anos defasadas. Sim. Então, não tem como fazer, né? O hospital recebe X para fazer uma cirurgia de vesícula que custa 3x para o hospital. Então, não vai fechar essa conta nunca. E aí os hospitais estão sempre de pires na mão. O governo do Estado, a partir de uma iniciativa da Assembleia, do deputado Cláudio Tatti, do deputado Ayrton Artes e minha, fez uma comissão especial e sugeriu ao Executivo a construção do SUS Gaúcho, um modelo parecido com o que está sendo implementado em São Paulo e que está sendo estudado no Paraná e no Espírito Santo. Como é que funciona? O hospital faz uma cirurgia de vesícula, ele recebe X do governo federal, a cirurgia custa 3x, e aí entraria o governo do estado colocando 2x, que é o que está faltando para fechar, para zerar a dívida dessa cirurgia. Estão começando agora em consulta oftalmológica, em cirurgia de catarata, joelho, né, e provavelmente deve evoluir para outras especialidades com demanda reprimida. Esse é o dito SUS gaúcho, que as pessoas têm ouvido muito falar, e que os municípios vão ter oportunidade de fazer adesão ao plano. Doutor, você, só para me colocar os ouvintes assim, atualizar. O senhor está me dizendo que tá com valor, uma tabela de valor lá de 2008, né? Que o salário mínimo era o que em 2008? R$ 190? R$ 200 É isso era? aí. Então, assim, uma tabela fora do contexto inteiro. Não tem como. Não tem como, não tem como. E aí o que mais me incomoda é o seguinte, é ver ações federais de pantomima, de alegorias. Essas carretas aí são alegorias, né? Sim, São só para fazer propaganda. O que tem que pegar é aumentar o valor do procedimento para que o hospital, aquele que já faça, tenha condição de fazer mais. sim, São Paulo não construiu um hospital a mais, passou em 2023, tinha feito 600 mil cirurgias eletivas, em 2024, só corrigindo a tabela, fez 1 milhão, quase dobrou. É sim, isso que vai acontecer conosco. Nós vamos dobrar as cirurgias. Então, porque o problema está ali na tabela. Nós temos capacidade instalada e condições de fazerem os nossos hospitais produzirem mais. Nós temos médicos suficiente, nós temos hospitais suficientes. O problema é que eles não conseguem produzir mais porque eles não têm como custear. Então, sim. é essa tarefa que deve ter
a Secretaria Estadual de Saúde, que está fazendo isso, mas que deveria ter o Ministério da Saúde, que infelizmente não está fazendo isso. E, ô, doutor, e como ficaria também assim, o outro contraponto? O Estado tem como fiscalizar as prefeituras ou não em si? Muito boa a tua pergunta. Esse programa ele vai ser por produção. Então, só vai receber quem fizer a cirurgia e atender o paciente. Exatamente como o assistir e o avançar. Vocês aí do interior devem ter visto o prefeito de Porto Alegre, de Esteio, brigando que estavam perdendo dinheiro com assistir e com avançar. Claro, eles não atendem as pessoas. Eles só querem receber o dinheiro sob forma de incentivo. O governo do estado está mudando essa lógica. Ele vai remunerar os hospitais que atenderem os pacientes que fizerem as cirurgias. Dessa forma, a gente consegue fiscalizar. Vou te dar um outro exemplo. Porto Alegre, para tu ver como está ruim a gestão aqui. Porto Alegre foi contratualizada pelo governo do estado para fazer 490 cirurgias de traumato-ortopedia entre junho de 2022 e julho de 2023. 490 cirurgias de traumato-ortopedia, que é a maior demanda reprimida. O governo do município e o Restinga receberam todo o dinheiro. E das 490 cirurgias, fizeram 30. Receberam dinheiro numa tabela diferente dessa que nós estamos falando, que é defasada. Receberam 490, fizeram 30. Aí o governo do estado entendeu que isso não pode continuar. Sim. E aí foi que mudou a lógica de pagar por procedimento. Primeiro tu faz, depois eu te pago. É, Então é assim que tem que ser feito. sim. De forma célere, não segurar o pagamento. Mas fez a cirurgia em 15 dias paga. É assim que deve ser. E dessa forma a gente vai conseguir aumentar o atendimento para as pessoas, que tem que ser o grande objetivo. Ô, doutor, eu lhe pergunto porque assim, ó, a gente teve a pandemia, a gente sabe que teve aí cidades aí, tipo, com problemas de números que não bate direito. Por exemplo, eu fui no município de Jaguarão, fui consultar para dor na coluna, me mandaram fazer um teste de Covid, né? São coisas assim que eu pergunto se vai haver fiscalização, porque daqui a pouco o município ele tá pegando recurso e não tá atendendo a população. Como acontece no município de Jaguarão, que um indivíduo ele tá doente, ele precisa do posto de saúde do Bela Vista, ele chega lá e no final das contas tem na quinta-feira é atendido 10 pessoas. Imagina se tu fica doente, tu não pode ter acesso ao teu posto, porque só na quinta-feira tu pode ficar doente. Anderson, eu sei bem essa matéria, que nós fizemos uma CPI aqui na Assembleia. CPI dos medicamentos e insumos Covid. E conseguiu recapturar para o Estado e para a União 50 milhões de reais. Só em desvios de medicações. Vou te dar um exemplo. Só em multas desses desvios. Tem processos que ainda estão rolando. Uma ampola de midazolam, que é um anestésico, que era comprado antes da pandemia por R$ 2 uma ampola, chegou a ser comercializado por R$ 230 na Casa de Saúde em Santa Maria. Uma ampola. Uma ampola. Então isso é roubo, isso não Sim. tem outra. Isso é enganação, isso é corrupção. Então, porque não é só. Tem muita gente que leva nesse processo. Então, assim, dessa forma, dentro de um assistir, dentro de um avançar, remunerando por produção, a gente vai poder checar se aquela cirurgia realmente foi feita, né, e se há uma satisfação da população. E aí remunerar adequadamente. É isso que eu, como eu pergunto, por que, doutora? Porque a gente sabe que se não ficar cuidando, monitorando ali, a gente sabe que do jeito ou outro vai acabar em corrupção, né? Então tem que estar sempre monitorando, fiscalizando, porque tanto a população, que eu digo assim, ó, o eleitor ele também tem que ser fiscal. Ele faz parte da política. Se ele não ficar fiscalizando, vai haver corrupção, ele vai ficar ali deixando de lado, e no final das contas, quem é prejudicado é ele mesmo. Então, É por isso isso que eu aí. digo. Doutor, vamos agora perguntar um pouco mais. Como o senhor chegou de doutor? O senhor tem outra formação que eu estava vendo também? Na verdade, eu tenho uma biformação. Eu fiz medicina e depois eu fiz direito, né?
Eu sou perito médico legista concursado do Estado e médico gineco-obstetra concursado aqui pela Prefeitura de Porto Alegre. Sou professor universitário de medicina legal, dou aula para medicina aqui da nossa UBRA, né? Já dei aula na Universidade Federal como professor concursado, mas agora eu dou aula na UBRA e desenvolvo minhas atividades de atendimento em... Comecei aqui no Extremo Sul, agora em todo o estado, né? Atendo aí no Chuí, Morro Redondo, Santa Vitória, Cerrito, até o Alexandre já me levou para lá. Então a gente segue atendendo, que é realmente uma coisa que eu gosto muito de fazer. O senhor falou que é obstetra? Sou gineco-obstetra, tenho na minha caminhada aí já mais de 10 mil partos. A turma está começando a votar agora, né? Eu tive. Agora estou ficando um pouco mais tranquilo que essa turma está começando a votar. 10 mil partos são 22 anos de atividade como obstetra, né? Então já é uma Já caminhadinha, né? uma caminhada grande. Então, como o senhor falou no início aí sobre questão de uh, programar já as famílias aí, as meninas e tudo, o senhor já tem experiência para falar, o senhor como médico obstetra, obstetra, né? E aí são 10 mil crianças já, 10 mil CPFs. Tu sabe que isso é muito interessante, porque quando a gente começou a desenvolver esse trabalho aqui em Porto Alegre, eu não era nem vereador, e depois eu fui 3 vezes vereador da capital, fui presidente da Câmara em 2013, e depois agora estou no segundo mandato de deputado. Então eu atendia lá no Hospital Presidente Vargas e eu atendia fazer os partos lá. E aí, enquanto eu estava ali no pré-parto, tinha uma acompanhante e uma menina para ganhar. E aí a acompanhante começou a mexer o braço. Aí a enfermeira disse: Olha, quero falar contigo. Eu me aproximei. Ela disse: Ó, doutor, eu botei o chip com o senhor e a minha irmã que está aqui para ganhar o neném não conseguiu botar porque ela estava grávida. Eu quero trocar o meu, que já está na época, e ela quer botar o primeiro. Como é que a gente faz? Eu digo: Olha, tu tá enganada, porque se vocês foram botar ela estava grávida, o teu ainda dura mais 2 anos, porque dura 3 anos, como tu bem mencionou. E então, mas o dela a gente já encaminha assim que ela ganhar o neném. Aí ela disse: Não, o senhor é que está enganado. Nós fomos botar, ela estava grávida, ela ganhou aquele filho. Ela está aqui para ganhar um segundo. Ela ganhou o neném, eu dei um encaminhamento. Ela não voltou em 10 dias, não voltou em 20 dias. Em 30 dias eu pedi para chamar essa puérpera em casa para a gente conversar sobre planejamento familiar. Aí eu veio em 40 dias e aí eu disse: Tu quer colocar o implante? Ah, doutor, é o que eu mais quero. Então tá, vamos botar aí. Tu tá bem de saúde? Olha, doutor, eu tô bem, mas tá me atacando uns enjoo que eu não sei o que que é. Exame de gravidez positivo. Ecografia, gêmeos. Bah, Ela teve 4 filhos em 3 gestações em 3 anos. São 2 irmãs, filhas do mesmo pai e da mesma mãe, moram no mesmo lugar vulnerável. 1 ano de diferença. Hoje, 10 anos depois, o que que a gente observa? Aquela que teve 4 filhos, que não teve a oportunidade de fazer planejamento familiar, vive do Bolsa Família. A outra, que teve a oportunidade de ter acesso ao planejamento familiar e ao implante, é enfermeira-chefe no Hospital da Restinga. O que diferenciou as duas ao longo da vida foi a oportunidade. E é isso que a gente precisa garantir para todas as mulheres. né? E uma, doutora, eu vou fazer um comentário aqui, ó. O pessoal, antes de pensar em atravessar a fronteira para tirar uma vida, atravessando a fronteira também tem um implanão, né? Para quem quiser. É mais barato do que no Brasil, né? Pode pagar tem um plano que tu paga, vai, coloca também, é mais em conta que no Brasil. E é seguro também. Antes de pensar em estar tirando uma vida, evite fazer uma vida. Mas, Anderson, além disso, eu vou dizer assim, ó, a gente consegue hoje, eu consigo, em Planum a R$ 800 em Porto Alegre. E a gente está fazendo uma pressão para que o SUS forneça, o próprio Ministério já falou que vai fornecer. Então, provavelmente, o ano que vem a gente vai ter colocação pelo SUS. Então, a gente tem tudo para fazer planejamento familiar e evitar situações como essa que tu falou, de interrupção Sim. de gestação, de aborto, que coloca em risco a vida das mulheres.
Isso é interessante. E, doutor, perguntando agora a questão política, o ano que vem, Olha, a segue na questão carreira? política é o seguinte, eu concorro a deputado estadual de novo. Ah, Concorro, acho que a gente tem um monte de coisa ainda para terminar, né? Esses projetos agora eles estão começando, a gente precisa, a partir do ano que vem e do próximo mandato, intensificar isso, porque, porque assim, é muito difícil, leva muito tempo para a gente aprovar esses projetos. O próprio projeto para hospitais, aquele de desoneração fiscal, o Fast Hero, o planejamento familiar. E agora é que a gente conseguiu aprovar esses projetos. Então, a gente precisa continuar no desenvolvimento deles no próximo mandato para a gente não ter retrocesso. E sim, esse é o meu objetivo. Aqui é mais um mandato de deputado estadual para poder seguir os projetos. Para poder seguir os projetos. Mais do que qualquer coisa. Para a gente poder transformar a sociedade com projetos. Esse é o meu objetivo aí na política. Servir, né? Eu costumo sempre dizer, né, Anderson, servir e não se servir da política. sim. A gente tem que procurar pessoas que eu, por exemplo, resisti muito a concorrer a primeira vez, eu não queria concorrer. Mas aí fui pressionado por pacientes, por grupos a concorrer, grupos de pacientes. Então, a gente tem que procurar exatamente essas pessoas que entram na política para servir e não para se servir da política. Sim. Elas não dependem da política. Eu não dependo, não quero parecer arrogante, mas eu não dependo pecuniariamente, financeiramente da Sim. política, entende? Então, essas pessoas mais independentes é que a gente precisa trazer para dentro da política. Doutor, eu penso assim, o senhor que está na linha de frente, que vê aí quando falta um remédio, falta insumo, falta dinheiro para contratação de mais equipe, quando falta cirurgia, o senhor que está ali tratando com o paciente, quando o senhor passa um receituário, não tem aquele medicamento, aquele paciente volta com dor, volta com aflição, eu acho que o senhor é como eu digo assim, é uma das funções como médico, um dos cargos vira legislativo, porque é importante, porque o senhor está ali na linha de frente vendo o que falta, né? Assim, é que nem eu digo, quando um policial vem a deputado, quando um bombeiro vem a deputado, quando um médico vem a deputado, eles estão na linha, na frente do sistema vendo o que falta, o que não falta, né? Às vezes a população está despreparada do que argumentar, de como argumentar, e tanto médico, policial, né? Mais das pessoas que atuam e salvam vidas do que às vezes aqueles que já nascem dentro da política. Exatamente, exatamente. A gente tem que procurar pessoas que tenham causa e propósito dentro da política. E a gente votar nas causas dessas pessoas. Eu acho que isso é que é fundamental. Né? Claro que nem sempre as pessoas falam aquilo que pensam, mas Sim, à medida em que não falem, em que falem uma coisa e pensem em outra, a gente vai retirando essas pessoas da política pelo voto. Né? E aquelas que realmente fazem, pensam, lutam, essas pessoas têm que ser cada vez mais estimuladas a permanecer, porque só assim a gente vai ter uma mudança sim, social. Só assim. Só assim. Eu não acredito em revolução, eu não acredito em ditadura, tanto de esquerda quanto de direita. Radicalização de um lado e de outro eu acho que é nefasto. sim. Não sou Lula, não sou Bolsonaro, né? Não acredito que essas pessoas, as transformações sociais ocorrem pelas causas e não pelas pessoas. Eu já ia entrar até nesse tema com o senhor, a questão da polarização, né? A polarização acaba afetando o sistema total. Como eu digo, a polarização nada mais é pão e circo, é distração do que está acontecendo de ruim. Olha só, a polarização é muito ruim, porque fica sempre a guerra de nós contra eles. O atual presidente tem ações positivas, Sim, mas tem muitas negativas também. O presidente anterior tem coisas positivas, mas tem muitas coisas negativas também. Então, assim, ninguém é dono da verdade. E ninguém é um salvador da pátria. Não existe sim, salvador da pátria. O salvador da pátria é cada um de nós fazendo a nossa parte. Né? É o que o John Kennedy dizia. Né? Não pergunta para o seu país o que o seu país vai fazer por você. É você que tem que responder o que vai fazer pelo seu sim. país. Depende de cada um de nós isso. Né? Então, enquanto a gente não modificar essa concepção, né? Eu me lembro da época do plano cruzado lá, não existe uma bala de prata,
A bala de prata a gente viu no que terminou. Terminou no congelamento da poupança, né, no país entrando numa profunda, agudizando uma profunda crise. Antes era a hiperinflação, depois foi um período de recessão extrema, né? Então, isso não existe. O que eu acredito é naquelas mudanças cotidianas e que vão realmente o plano real, por exemplo, o plano real ele foi mudando a sociedade. Nós saímos de uma hiperinflação, conseguimos entrar numa cadeia de crescimento que de certa forma tem conduzido o país até hoje, com percalços, tudo, mas tem conduzido. Eu não acredito numa bala de prata, num salvador da pátria, num Messias, né? Nem no Messias eu acredito agora, no... mas enfim, então o que a gente precisa construir nós mesmos o caminho da nação. É nisso que a gente precisa focar. É como eu digo, se cada um fizer a sua parte, eu vou citar um caso que aconteceu. Cheguei num posto de saúde, médica, eu esperei a manhã inteira a médica, depois foi informado que a médica não viria, que ela não veio aquele dia, e eu perguntei, por que não, já quando você abriu o posto, já informar que a médica não ia atender, né? E os dias que ela vai estar, vocês têm que combinar com ela e botar simplesmente um papel. Não tem uma impressora aqui na UBS que possa fazer um papel, botar o dia que a médica vai estar aqui para atender a população. Eu não tô te reclamando para ti, mas tô reclamando para quem tá gerenciando essa UBS. Entendeu? Porque tem muitos aqui que estão parando os seus trabalhos, de fazer os seus trabalhos, para poder estar aqui e não vou poder ser atendido. É só botar um papel. Ou só informar, vir aqui no centro e informar todo mundo, né? O pessoal estava muito retraído de falar, mas é como eu digo, se a gente cobrar, conversar, não ser agressivo, porque eu acho que a violência e a agressão, de qualquer forma, verbal, aí já perde sua validade. Mas ser compreensivo, falar, pedir, pleitear aquilo que é direito de todos, eu acho que simplesmente é o dever de cada um, né? Não vamos botar Isso aí. lixo na rua porque pode cair nos dutos e trancar e alagar tua rua. Vamos conversar com o vizinho, às vezes para tirar o carro que está na tua frente. Sei que é uma infração ele botar na porta da garagem, mas às vezes conversa com ele para não gerar um atrito. Vamos tentar ele conversar o máximo possível, né? E, Isso e aí. assim, é o meu pensamento, doutor. Isso aí. Concordo integralmente. Doutor, eu vou lhe pedir para a audiência saber qual partido o senhor representa, que até o momento não falamos e tudo, apresenta seu partido também, né, para a gente saber, porque como eu disse, doutor, se não fosse o Lucas, eu não lhe conheceria, sabia? Porque assim, ó, aqui o Sul só se ouve poucos nomes, vou citar os nomes das pessoas que se escuta aqui. É o Zé Nunes, né, o Afonso Ram, Lara e o Raiz. Depois parece que nem existe deputado para Campo Fundo. Eu sou do União Brasil, do mesmo partido do vereador Lucas, né? E sou do União Brasil, mas o meu partido maior mesmo é a saúde das pessoas, né? Esse e o interesse, por exemplo, agora, por intercessão do vereador Lucas, um pedido nosso, uma insistência nossa junto ao governo do estado, o município de Erval vai receber, já está recebendo, já deve ter recebido hoje, uma Toyota Hilux para a Brigada Militar, né? Então, o governo do estado foi sensível a isso e está atendendo essa solicitação feita pelo vereador Lucas através do nosso mandato aí em Erval. Então, é dessa forma que se faz avanços, que melhora a vida das pessoas, né? Certamente um veículo, um equipamento desses vai trazer muitas mais possibilidades das pessoas terem segurança em Nerval. É isso. Deputado, eu não vou tomar muito seu tempo, porque eu sei que o senhor está em atendimento também. Eu peço desculpa por estar tomando seu tempo, né? Porque o senhor está fazendo. Só me explica, esses atendimentos que o senhor está fazendo aí é a função do senhor ou o senhor está atendendo a comunidade gratuitamente, aí sem ter a questão de prestação de serviço ao Estado? Como é que está Olha acontecendo? só, eu sou funcionário da prefeitura, mas durante o exercício do mandato eu estou impedido de fazer esses atendimentos, Sim. né? Mas eu fazia esses atendimentos de forma voluntária, porque eu assumi o compromisso com as pessoas aqui de continuar atendendo.
Na primeira eleição que eu tive, as pessoas não votaram em mim porque diziam assim: não, o senhor vai ganhar a eleição e não vai continuar nos atendendo. Então, eu assumi um compromisso público em cartório disso. Bom, o ano passado, como eu concorri a vice-prefeito de Porto Alegre e fiz duras críticas à administração na condição de saúde, inclusive sobre improbidades administrativas que estavam acontecendo, com processos, com o número de processos administrativos, o número de processos judiciários que estão transcorrendo para avaliação, por exemplo, dessa questão de desvio de recurso aí das 490 cirurgias e fez 30, né? Então, a prefeitura me impediu de atender voluntariamente, sem receber nada, nos postos de saúde. Então, eu montei consultórios comunitários, que eu chamo. Eu Sim. atendo as pessoas da comunidade aqui, porque eu assumi o compromisso com elas de que ia continuar atendendo. Então, no horáriozinho que eu tenho livre, essa é a verdade. Então a comunidade aí tem que lhe agradecer aí para o senhor continuar com os atendimentos, né? E muito obrigado, doutor, porque assim não é todo, vamos dizer assim, todo político que é da área da medicina que segue fazendo isso, né, para a comunidade. Porque assim, ó, se elege, esquece a população aí, uma boa parte, né? Mas tá bom, muito obrigado mesmo, doutor. Doutor, eu vou deixar aberto assim, ó, pro senhor aí deixar, fazer alguma conclusão, o que o senhor queira deixar dizer para a comunidade, né, né, até mesmo como entrar em contato, se quiser entrar em contato com o senhor. E é isso, eu vou deixar o espaço para o senhor poder ir e vou deixar atender a população, porque a população eu sei que precisa muito. E médico, aquele assim, eu não sei, eu acredito em Jesus e na Bíblia fala que, né, quem tá doente que procura um médico, né, procura Jesus Cristo. Jesus Cristo fala essa parte, ele vim para os doentes, e a mesma coisa o senhor veio para os doentes. Vou deixar aberto para o senhor. Anderson, eu queria agradecer muito o espaço, agradecer e parabenizar o trabalho do vereador Lucas Vieira, que tem sido fantástico, tem feito grandes mudanças no Erval. Quero dizer a Arroio Grande que também estou à disposição. A gente ainda deve ir até o final do ano, deve fazer um roteiro aí na região. Aí vamos ir a Arroio Grande, vamos ir a Erval, Morro Redondo, Cerrito, vamos fazer toda a região de novo. Eu quase que uma vez a cada 2 meses a gente faz esse roteiro nos municípios que a gente tem mais relação e dizer que eu estou à disposição de qualquer morador do município, qualquer autoridade, quem tem projeto aí, pode nos procurar na Assembleia Legislativa, pode me ligar. Meu telefone pessoal é o 51991342147. Tu sabe, porque é esse telefone que nós estamos falando aqui agora, então não é mentira, Não é não é conversa. conversa de político, né? Esse é o meu telefone, é o 51991342147. E quem tiver quem for de Arroio Grande, Erval, ou de toda a região sul do estado, que é uma região que eu tenho muito carinho, e de assembleia numa terça, numa quarta, ou em qualquer dia, quiser nos procurar, nos visitar lá no gabinete, no 10º andar da Assembleia, vai ser muito bem-vindo, né? Porque a gente tem um grande apreço e uma grande identidade com a região. Minha região aqui do extremo sul de Porto Alegre é muito parecida com a região aí que vocês vivem, né? Das relações mais diretas, mais fraternas, mais olho no olho, e é assim que a gente estabelece também as relações políticas da gente. Muito obrigado pela oportunidade e fico à disposição de vocês. Doutor, eu lhe agradeço os seus assessores, assim, ó, atenção maravilhosa, os seus assessores, um abraço para cada um deles, né? E assim, ó, foi muito boa a conversa, gostei de ter conversado com o senhor, né? Aprender, o Lucas faz uma propaganda do senhor, olha, esse é o melhor cabo eleitoral que tem aqui na região, né? O Lucas me apresentou, conversamos um monte, né? E assim, ó, muito obrigado por atenção à comunidade, obrigado por estar brigando no SUS. E obrigado que o senhor entende o que nós aqui na ponta final, né? Nós que estamos aqui utilizando o SUS, nós que estamos, vamos dizer assim, o usuário final, nós sentimos isso e o senhor compreende o que a gente pensa e o que a gente acha. Muito obrigado, doutor. Um abraço. Um abraço, valeu, obrigado, doutor.